Olá, galera! Está entrando no ar Outros Olhares e hoje com um tema que interessa muita gente, de forma direta ou de forma indireta. Nós vamos falar hoje sobre o direito à meia estudantil, o direito à meia cultural e principalmente o direito à carteira de estudante. Fique ligado que Outros Olhares está entrando no ar para debater um assunto que certamente interessa a você. Meia estudante, meia estudante. No último dia 7 de maio, muitos ficaram chocados com as imagens de centenas de estudantes de escolas públicas de Messejana sendo agredidos pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal da Prefeitura de Fortaleza. Esses estudantes faziam uma manifestação no terminal de Messejana, cobrando da Prefeitura a entrega das novas carteiras estudantis ou a prorrogação da validade das carteiras antigas. Eram estudantes de escolas públicas, estudantes pobres, com dificuldades de pagar a passagem inteira. No primeiro momento, as autoridades municipais não tiveram sensibilidade nenhuma para isso. Mas, após novas manifestações, a Prefeitura decidiu prorrogar a validade das carteiras antigas. Com isso, cerca de 194 mil estudantes que estavam pagando inteira nos ônibus e vans tiveram restabelecido seu direito de pagar meia passagem. Meia estudante, meia estudante. A carteira de estudante é o passaporte para dois direitos muito importantes, principalmente para a nossa juventude. Um, a meia passagem e outro, a meia cultural. Em Fortaleza, mais de 500 mil pessoas têm direito a esses benefícios. Nosso programa foi às ruas ouvir quem usa e quem dá importância à carteirinha de estudante. Meia estudante, meia estudante. Tem uma certa dificuldade em relação às carteirinhas, porque muitas vezes elas atrasam, teve o problema do ano passado, né? É complicado sem as carteirinhas, porque com o atraso, você tem, além de ter que pagar mais, às vezes, com essa prorrogação da carteirinha, às vezes eles não aceitam. Então você acaba tendo que pagar tudo e às vezes acaba não tendo dinheiro para voltar. Está bem mais cara e prejudica os alunos que já têm pouco dinheiro, aí tem que gastar mais ainda para poder se locomover em Fortaleza. Meia estudante, meia estudante. Eu acho o benefício da carteira de estudante meia bom porque a gente paga só metade do preço, mas ao mesmo tempo é ruim porque para a gente receber a carteira de estudante demora muito tempo. Por exemplo, eu no ano passado recebi a minha carteira de estudante e eu não pude usar ela o ano todinho porque ela não veio bloqueada, mesmo eu já tendo pago a carteira de estudante, ela veio bloqueada e eu passei o ano todo usando inteira. Aí quando a gente vai lá na Etufo, pedir para desbloquear, é a maior burocracia, aí é uma lotação e a gente não consegue desbloquear. Está muito crítico, porque vários carteiros ainda não chegaram, né? A primeira remessa foi até que disseram que foi até o dia 10, quem solicitou até o dia 10 de abril. E eu não sabia disso, aí eu acabei indo para a segunda remessa. A questão é a dificuldade de receber as carteirinhas, porque é muita confusão. No caso onde eu estudo, que tem um setor responsável por receber as nossas carteirinhas, a gente pode até entregar para eles, só que às vezes tem até a demora em receber. E quando vem uma demanda, geralmente não vem a sua carteirinha. É uma confusão, eles não têm a organização. E eles reclamam muito da gente, dizem que reclamam muito da gente porque a gente não vai atrás de terminar totalmente a inscrição, só que não tem informação suficiente para a gente conseguir completar o pedido da carteirinha. Então é bem vago. E também é chato, é incômodo no fato de que muitos recebem a carteirinha, ela vem bloqueada e os ônibus Topix não aceitam, porque agora a carteirinha está vindo com bilhete único e já teve casos de gente que foi pagar com a carteirinha e não aceitaram porque estava bloqueada. Acho que é meio inútil, porque se você tem a carteirinha, mostra que você é estudante, então você já poderia pagar meia. Só que ainda tem esse problema, que eles dão mais uma barreira pra gente. Meia estudante, meia estudante. Bora se dizer que a meia estudantil em Fortaleza é relativamente, sim, ruim. Não em termos de preço nem nada. É porque a gente enfrenta dificuldades em relação a fazer a falta de informação dentro da Etufo também. Tipo, eu fui fazer minha carteirinha lá,
no dia 15, que eles disseram que era o último dia para fazer a carteirinha. Aí daí a gente ia perguntar uma coisa e sempre informações desencontradas. Como em qualquer canto tem, mas lá foi demais nesse dia. E tinha muita gente mesmo. Então, no caso, a desorganização deles, a falta deles, assim, mais ou menos, com os estudantes. Porque eles poderiam respeitar um pouco mais. A MEI é muito importante, porque eu vim do interior e aqui é meio complicado. Tem que gastar muito de transporte de um lado para o outro, a MEI ajuda bastante. Ajudaria mais se fosse inteira. Eu acho que é uma das melhores coisas que ser estudante dá direito, porque a gente não pode arcar com tamanho custo de passagem, de lugares que a gente precisa comparecer, e a carteirinha ajuda bastante a gente nisso. O atraso demora demais para receber a carteirinha e quando vem um lote demora muito para chegar o outro e pouca parcela recebe. Inclusive tinha bastante alunos reclamando a respeito da demora da carteirinha para chegar. E é isso, e para o principal, que é o que a gente precisa, tipo livro, essas coisas, ela não vale. Meia estudante, meia estudante. Agora vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, que a gente volta já já. Estudante, meia estudante. E estamos de volta com o nosso programa Outros Olhares. Hoje discutindo o direito às carteiras de estudante. Vamos conhecer um pouco mais dessa história. Uma história que várias e várias gerações se envolveram, inclusive a geração que conquistou o direito à meia estudantil, conquistou o direito à meia passagem, que é bom que vocês saibam, Fortaleza é uma das poucas cidades das metrópoles brasileiras onde ainda temos de forma integral e limitada o direito à meia passagem estudantil. O direito à carteira de estudante está ligado diretamente à história do movimento estudantil. O primeiro curso superior do Brasil foi criado em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao país. Durante esse período, existiam poucos estudantes, porque o ensino era restrito a uma parcela muito pequena da população. Mas no início do século XX, com o crescimento da industrialização e das cidades, os estudantes também cresceram em número e importância. E logo passaram a tentar se organizar coletivamente. Já em 1910, é realizado em São Paulo o primeiro Congresso Nacional de Estudantes, já com a participação de representantes de entidades estudantis de vários estados. Em 1937, é fundado a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que inclusive eu tive oportunidade também de ser vice-presidente regional desta entidade, na época que eu fazia parte do movimento estudantil. E a UNE, em seu congresso de 1939, cria a Carteira Única do Estudante. Em julho de 1948, é a vez dos estudantes secundaristas fundarem sua entidade nacional, a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Com o tempo, a ideia da carteira evoluiu de instrumento de identidade comum para o segmento estudantil e passou a ser também garantia de acesso a direitos que foram sendo conquistados. Datam dos anos 60 as primeiras leis que garantiram aos estudantes acesso mais barato ao lazer, a espetáculos culturais e ao transporte público. Mas isso não aconteceu sem lutas. Mas sempre foram muito fortes e muito importantes esses movimentos estudantis para defender a carteira de estudante. Alguns episódios marcaram esse período, como, por exemplo, a revolta dos bondes no Rio de Janeiro, em 1956, onde lá estudantes universitários e secundaristas foram às ruas para revogar o decreto da prefeitura que, na época, dobrava a tarifa dos bondes cariocas. Naquele tempo também houve repressão e a sede da UNE chegou a ser cercada pela polícia e como o Rio era capital federal, a questão envolveu até o presidente da República, na época Juscelino Kubitschek, que recebeu em seu gabinete o presidente da UNE, na época Carlos Veloso de Oliveira, e convenceu o prefeito Negrão de Lima a recuar do aumento. Meia estudante, meia estudante. E
E hoje aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre carteiras de estudante, ele que foi também militante do movimento estudantil e presidiu a UMES, a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas do Estado do Ceará, hoje, vereador Ronivaldo Maia. Vereador Ronivaldo Maia, é um prazer tê-lo aqui conosco. Você que foi militante também dessa causa que envolveu todos nós, nos encontramos na universidade à época discutindo essas questões. Vereador, hoje a gente se pergunta porque esse debate ele voltou. Vimos agora estudantes, adolescentes se manifestando, indo em busca de um direito que, por exemplo, durante 8 anos, dos 8 anos que envolveram os governos anteriores, a gente não viu esse tipo de problema em Fortaleza acontecer mais. E agora, infelizmente, os estudantes ficaram sem o direito à sua carteira de estudante, foram reivindicar, precisou haver, inclusive, que o prefeito prorrogasse essas carteiras e também foi retirada a gratuidade. Né? Nós sabemos que em 2005 foi estabelecida a gratuidade das carteiras de estudante para os estudantes municipais, públicos, os estaduais públicos e os federais públicos, que a própria prefeitura tinha interesse até 2012 que isso daí fosse subsidiado pela própria prefeitura para que a gente cada vez mais enfraquecesse o chamado mercado das carteiras de estudante. A pergunta primeiro, o senhor como legislador, como vereador na Câmara Municipal, por que tantos estudantes ficaram esse ano pagando inteira nos ônibus durante um determinado período significativo de tempo? Felizmente, aliás, a resposta para essa pergunta que não tem mistério em emitir carteira de estudante. Não se trata apenas de incompetência. Na verdade, tem faltado responsabilidade por quem coordena esse sistema. Ou seja, além de incompetência, também responsabilidade. Eu digo que sim, porque, como tem bem a memória, faziam mais de 10 anos que não havia problema. Exatamente no ano de 2003 foi quando data o último problema envolvendo, na época, manifestação, justamente Me lembro por que ajustes. na época da administração do Dr. Juraci Magalhães, chegaram inclusive a incendiar a prefeitura, né? Exatamente, foi daquele episódio de 2003, por conta de ajustes dentro do sistema, a ausência do diálogo com o setor dos estudantes e aquela manifestação, inclusive, de fato se destacou a memória, porque um carro, uma viatura da então Etusa, na época, hoje Etufor, foi inclusive virado e incendiado ali onde hoje funciona a vice-prefeitura, à época o gabinete do prefeito, oficialmente. E quando eu coloco que falta responsabilidade, é porque não há mistério. O que é emitir carteira de estudante? E ainda tem, vereador, responda aqui para a gente, aqui antes de terminar aqui o nosso segundo bloco, ainda tem muita gente sem receber essa carteira nova? Infelizmente, aliás, esse é o detalhe. Você acha mesmo que quem é que precisa? É o estudante. Não há alguma coisa que não bate. Se eu preciso, se eu tenho o direito, é pouco provável que eu não tente fazer a minha parte para receber. A questão é que os números revelam, porque aí são quase 500 mil alunos que têm direito a meia, no caso a carteira, e de fato eu não sei se essa perca da gratuidade, mas mesmo que já foi um prejuízo para os estudantes públicos, mas mesmo assim a relação custo-benefício, sem sombra de dúvida, ainda é você pagar 13, 15 reais, que seja, para ter o seu direito. Direito que é assegurado por lei, na lei orgânica, né? Além de gestora, você foi vereadora, tem uma lei, inclusive, estadual, uma lei da sua época, de Municipal, 98. que proibia que o você, lucro nas carteiras de estudante. Regulamentou essa relação. Eu fico me lembrando, porque há pouco você lembrava, e eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Liceu do Ceará, em 87, fui presidente da União Municipal, à época correta, metropolitana, que depois se tornou municipal, a UMES, aqui em Fortaleza. E esse não é um favor da prefeitura, é um direito. Depois você também participou do movimento estudantil na época da universidade. Na universidade. Você é historiador, não é isso? Me formei em História na Universidade Estadual do Ceará. Tive, inclusive, a boa coincidência de ser seu contemporâneo, você na Federal. Você na e eu estadual. no curso de História na Estadual.
Você também tinha passado pela estadual. Tinha, né? Cheguei a iniciar o curso de Ciências da Computação na UES, e aí depois migrei para fazer jornalismo na Federal. Mas vamos ver aí mais algumas imagens para a gente voltar a discutir aqui o tema das carteiras de estudante. Além da meia passagem, a carteira de estudante proporciona o acesso à meia entrada nos espetáculos, casas de show, cinemas e eventos culturais. O sentido desse direito é considerar o estudante, a juventude, como segmento diferenciado, que necessita ter facilitado o acesso a bens culturais e ao lazer. Ainda sobre a meia cultural, que nós vimos as imagens há pouco, em Fortaleza, uma lei de 1989, de autoria do então vereador Inácio Arruda, instituiu esse direito, que na prática ainda é questionado em algumas casas de show, e que os proprietários dessas casas acabam vendendo os ingressos como se fossem todos meia entrada, para que esse show consiga ser financiado. E esse debate tem que acontecer, porque nós não podemos suplantar o direito dos estudantes pagarem mais, na verdade, os estudantes pagarem o mesmo preço, todos pagarem mais barato e acabar na prática não acontecendo o direito à meia cultural. Meia estudante. Meia estudante. A meia estudantil, em Fortaleza especialmente, como uma das capitais onde a juventude mais se organizou, ela é muito antiga, desde os bondes que nós lutamos pela meia estudantil, que vereadores na Câmara, depois deputados estaduais, lutaram para poder consagrar esse direito. Na década de 80, teve uma campanha fortíssima para tentar retirar esse direito dos estudantes. E o que nós fizemos? Fizemos uma emenda à lei orgânica do município, garantindo que a meia estudantil só pudesse ser alterada por mais de 2/3 dos vereadores, o que garante que essa meia, digamos assim, é uma conquista talvez que nenhum prefeito, nenhuma movimentação de interesse contrário aos estudantes possa liquidar esse direito. Então nós conseguimos consagrar a meia dos estudantes na lei orgânica do município. É uma grande conquista, fruto da luta, sobretudo, da juventude que alcançou esse êxito na Câmara de Vereadores, e eu fui o porta-voz. Foi eu que fiz a emenda que transformou a meia no transporte coletivo numa conquista muito importante. Depois vieram as meias ligadas à questão cultural, que também é muito importante para a juventude ter acesso às produções culturais, aos bens culturais que nós temos na cidade, que a juventude tem ali o direito de pagar apenas a metade. Porque a juventude, muitas vezes ela está na escola, mas ela não tem condições de trabalhar, profissionalmente ela é estudante, ela só vai fazer isso, então você não tem como bancar uma série de atividades que são muito importantes na sua formação, mas que o acesso é muito caro, custa muito para o estudante e para a sua família. Então o abatimento de 50%, ela é uma vantagem importante para o estudante e ela é uma vantagem importante para o artista e para o produtor. Por quê? Porque ao permitir que a juventude chegue numa sala de teatro, participe da atividade cinematográfica, assistindo os filmes no cinema, você também está formando culturalmente essa nossa juventude, dizendo que ela é importante para ela e para a sua formação sempre ter acesso a essas atividades. Meia estudante. Meia estudante. E agora a gente vai para um rápido intervalo. E a gente volta já. Fica ligado. Meia estudante. Olá, estamos de volta com outros olhares, aproveitando para dizer que a reprise desse programa acontece de segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Então, se você não pôde assistir às 12h30, você ainda tem a oportunidade de assistir às 17h30. Então, a qualquer momento, você pode estar ligado em outros olhares aqui na TV União. Fortaleza e Belém são as únicas capitais onde não há limitação na meia passagem. Em outras cidades, além da carteirinha, o estudante precisa estar fardado para poder pagar meia. Outra informação importante é sobre os recursos arrecadados com a carteira de estudante. Uma lei de 1998, de minha autoria, enquanto vereadora de Fortaleza, disciplinou essa questão, ficando 30% do valor unitário das carteiras destinados aos custos de distribuição e para manutenção das entidades estudantis. 10% seriam para os grêmios e centros acadêmicos e 20% para custear a casa do estudante, que a gente sabe
com uma casa do estudante necessita de verbas para poder se manter. Vereador Ronivaldo Maia, o que hoje é feito do dinheiro arrecadado com as carteiras de estudante? Aliás, esse é um tema que os estudantes de Fortaleza, lamentavelmente, não têm hoje entidades representativas. Fora os São DCS. muito poucas, né? Não, é porque no caso dos secundaristas, de fato, essa relação aí que se estabelece da própria prefeitura, que está em torno e que credencia algumas entidades, a gente não se tem as informações. Aliás, a Casa do Estudante, por exemplo, que a sua lei assegura que ela tenha direito aos seus 20%, esse ano não havia recebido de ninguém. Eu não tenho dúvida que esse problema nós na Câmara não podemos fazer de conta que não é com a gente. Nós representamos a cidade, portanto, a juventude de Fortaleza, quase um terço dessa cidade é de jovens. E nós, vereadores, temos o dever de, inclusive, dar uma olhada em todo o sentido do que se arrecada. Por que hoje o repasse para a Casa do Estudante não tem acontecido? Quais entidades são essas? Quem elas representam? O que a gente escuta, lamentavelmente, é que esses dirigentes não têm legitimidade real. E o que é mais preocupante, a Prefeitura, numa relação, aliás, de ajuste no sistema esse ano, agora mesmo revelou que 170 mil alunos, agora no dia 31 de maio, quando acabar o prazo da validade que foi prorrogada... Já veio de uma prorrogação. Já veio de uma prorrogação. Para ser mais preciso, essas carteiras vêm sendo prorrogadas desde o ano passado. O que a gente ficou abismado lá na própria Câmara, se prorrogou quase um ano, qual a razão de não ter impresso as 333 mil? E outra pergunta que eu faria, que eu deixaria inclusive para a população, inclusive para os estudantes. Os estudantes da rede pública municipal, os estudantes da rede pública estadual e os estudantes da rede pública federal, entrando aí as universidades, tanto a UFC quanto a UES, certamente sabem que durante o governo de 2005 até 2012, essas carteiras eram subsidiadas, os estudantes recebiam de graça. Baseado em quê? Baseado no sentido de que é um direito assegurado, é como a carteira de identidade. Basta eu ser cidadão para que eu tenha um direito à carteira de identidade. Eu não preciso pagar por ela. Não é porque eu não tenho dinheiro para pagar a carteira de identidade que eu não sou um cidadão com plenos direitos civis. Eu diria mais, que a ideia para pegar... Mas a Prefeitura, esse ano, só completando, vereador, mas a Prefeitura parou de pagar as carteiras dos estudantes da rede pública estadual e da rede pública federal, o que já causou um mal-estar e um problema com várias e várias entidades estudantis e com os próprios estudantes. Olha, quero lembrar que a lei institui o direito à meia passagem. E se, ao longo dos anos, se aperfeiçoou do ponto de vista do desenho a identidade estudantil, até como legitimada a ideia, como o programa historicizou, em 56 se criou formalmente a carteira, em 56 não, ainda nos anos 30, a carteira, acho que em 39. Aliás, quando você deu aquela informação de 1948, eu, que me permita, fui presidente da UMES e hoje sou historiador, fico lembrando que quando da fundação da UBS, em 48, o primeiro presidente da UBS foi o Ulisses Guimarães, que foi um político muito famoso no Brasil, presidente da Constituinte, que faleceu num acidente e que ficou muito conhecido, e que foi o primeiro presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas naquele congresso de 48. Mas hoje, lamentavelmente, o que a gente está muito apreensivo na cidade, semana passada o jornal mesmo trazia, de que quem não tinha resolvido pendência até dia 20 e dava um número, faltavam 194 mil. Vereador, o que você pode fazer? O que a Câmara Municipal pode fazer para que o prefeito não tire o direito dos estudantes, nem limite a quantidade de meias? Assumido, inclusive, o que está enganchado, porque eu tenho tentado, lá na Câmara, não passa um requerimento nosso pedindo informação. Realizar uma audiência pública já foi tentativa nossa quando começou lá atrás o problema do atraso. Eu sei que tem muito vereador comprometido com os estudantes, comprometido com a juventude. Por isso, vereadores, meus colegas, inclusive, essa questão nós não podemos recuar, nós não podemos deixar o prefeito tomar o direito das entidades estudantis e da meia estudantil e meia cultural. E isso é uma responsabilidade que hoje passa pela nossa Casa Legislativa, que nós temos que zelar. Inclusive, vereador Ronivaldo, leve esse clamor dos estudantes para que os vereadores se sensibilizem e entendam
que hoje nós temos quase a metade de Fortaleza envolvida diretamente com alguém, ou conhece, ou o filho precisa, ou tem a meia cultural, mas muita gente envolvida nessa questão das carteiras de estudante que precisam Há uma desse tarefa direito. que não é do estudante, da emissão. O estudante tem o direito, ele com certeza, eu digo que essa conta não bate, porque como ele precisa, ele fez o esforço, ele foi à entidade. Agora, há uma relação entre a prefeitura e essas entidades, que agora mesmo está caracterizado que 170 mil, dos 194 mil, apenas 20 mil receberão. Então, 170 mil, já se tem o dado de que se a carteira não for prorrogada mais uma vez, ficarão sem carteira. Nós não estamos falando de 100 pessoas ou de 1.000, é de 170 mil. Nós já propomos que imediatamente a prefeitura prorrogue, já que assumindo seu desleixo, a sua falta de competência para poder emitir as carteiras, senão vai ser um enfrentamento anunciado. Porque esses estudantes, eu inclusive, além de vereador, eu dou aula no Cristo Redentor. Na minha escola, que tem mais de 1.000 alunos, exatamente 120 receberam. Apenas 120 Apenas receberam. 120. Não é porque eles não quiseram, eles... Você está vendo, vereador, que... A prefeitura, de alguma maneira, está fazendo ajuste, como esse da biometria. O que se tem que entender é que a tarefa dela é emitir as carteiras. É garantir o direito. Garantir o direito. E aí depois Direito... ela pode melhorar o direito, mas jamais deixar esse direito para trás. Essa semana que eles pagaram inteira, eles tiveram que se rebelar, não é por nada, porque não tinham como pagar. Não tem como pagar. São alunos da rede pública, filhos de trabalhadores, que o pai não tem como custear uma passagem inteira. Prefeito, por essa razão, nós já fazemos um pedido que o prefeito inclusive, prorrogue as carteiras, porque ele já assume que 170 mil não vão receber a carteira. E a gente pode até imaginar que o seu prefeito não precisou pegar ônibus ou não precisou das carteiras de estudante. Eu lembro que eu era presidente do DCE, fui contemporânea, inclusive, do movimento estudantil, e lembro que ele era estudante da universidade daquela época. Se não precisava pagar, tem muita gente que precisa. Eu, inclusive, era usuária da carteira de estudante, ia para a faculdade, muitas vezes de ônibus, ia para a escola de ônibus e sei quanto faz falta isso no bolso do trabalhador, da trabalhadora. E já que nós já garantimos a tarifa social, inclusive para a meia, o senhor tem que garantir o direito à meia. Bom, por hoje é só. Hoje discutimos o problema das carteiras de estudante e vimos um pouco da história desse direito e do próprio movimento estudantil que nunca descansou, porque nunca aceitou o fim da meia estudantil. Amanhã te encontro de novo em Outros Olhares. Até lá! Periferianos, distantes estamos, eles querem manos, minas longe do plano, acesso buscamos, nos mobilizamos, rapidez precisamos, uma taxa pagamos, para ter busão, lotação, metrô, fura fila teve quem votou, mas não rolou, o povo paga caro, ganha pouco prejuízo, uma saída para se locomover, é preciso, ligeiro, sagaz, esperto, cauteloso, atencioso, me passo por um idoso, momento precioso, na fiscalização nem me viu, saiu vazado na multidão, embarco no vagão tranquilo, na moral, a viagem é coletiva, mas também é pessoal, cada um busca uma forma de manter o astral, ouvindo o som, bolando ideia, lendo jornal, horário de pico, metrô lotado, passando mal, trabalhador no veneno, bem antes do serviçal, para o pobre, dificuldade é a real, a liberdade dos carros correndo na radial, quem não pode, faz um investimento mensal, uma cota considerável quando somos total, quem não se move, fica maluco, vence ao final, se não pagar transporte vai pagar pelo gardenal, lotação, metrô, busão, trem, carona, 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 lotação, metrô, busão, trem, carona. Em cada vagão vários bairros estão, mover aglomeração não é difícil de se ver, toda a multidão precisa embarcar, fazer o quê? Sem reclamar, o culpado não tá no rolê, o desempenho